Olá pessoal, Pedro aqui novamente e hoje eu vou falar sobre um tema muito pedido por vocês aqui nos comentários, nos vídeos anteriores, lá no meu Instagram, que é sobre algo que tem nos afetado muito nessa pandemia: ansiedade. O que é? Do que se alimenta? Por que aflige tanta gente? Hoje nós vamos falar sobre isso, ok? Então fica aí e assiste até o final. Primeiro é importante dizer que existe ansiedade clínica, também conhecido como ansiedade patológica, e a ansiedade normal. Eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade normal antes, tá? Primeiro, o que é a ansiedade normal? Quando a gente vai falar em público, quando a gente vai se submeter a um teste ou um exame importante, é normal que a gente se sinta um pouco ansioso. Todos os seres humanos vivenciam algum nível de ansiedade em eventos importantes. Então, a ansiedade basicamente é uma emoção que está muito ligada às antecipações que nós fazemos do futuro. E a gente sempre percebe o futuro como sendo ameaçador. Todo evento importante para a nossa vida vai ser ansiogênico, ou seja, causador de ansiedade. O grande problema é que a ansiedade muitas vezes pode prejudicar a nossa vida. Por quê? Pode prejudicar? Ela não prejudica sempre, Pedro? Não, nem sempre. Às vezes é importante que nós tenhamos um nível de ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade ela está muito relacionada a um mecanismo chamado mecanismo de luta ou fuga. Quando existe uma situação real de perigo, é importante que a gente tenha algum nível de ansiedade para decidir se nós vamos lutar ou fugir. Como assim? Se você precisa muito passar num concurso e você não fica nem um pouquinho ansioso, você simplesmente não estuda. Por quê? Porque você fica relaxado demais e não projeta que pode ser uma prova difícil, que te dê dificuldades para passar, e aí você não se prepara. Então percebe que a ansiedade em alguns momentos, em algumas situações da nossa vida, ela é funcional, ela é adaptativa. Porém, existe o transtorno de ansiedade. E o que é um transtorno de ansiedade? Como o próprio nome diz, transtorno é algo que transtorna a nossa vida. É como se o nosso nível considerado normal de ansiedade subisse demais a ponto da gente não conseguir administrar, e aí isso acabasse gerando problemas nas nossas relações sociais, nas nossas relações de trabalho, na nossa autoestima, inclusive gerando outros problemas psicológicos como a depressão, que está muito atrelada com a ansiedade. As duas caminham juntas. Então é importante a gente entender isso. Ter algum nível de ansiedade é normal. Por isso que quando um paciente procura um terapeuta dizendo eu não quero mais ter ansiedade, a gente explica que isso é impossível, porque ele sempre terá ansiedade em algum nível e que essa ansiedade em alguns momentos pode ser boa para ele. O que nós podemos fazer com a ajuda da psicoterapia e em alguns casos com a ajuda da medicação é controlar o nível de ansiedade, baixando um pouco para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. E aí, pessoal, é importante a gente dizer que em alguns contextos específicos que são mais ansiogênicos do que outros. O contexto que a gente está passando, né, de pandemia, eu tô gravando esse vídeo agora em agosto de 2020, que é basicamente o momento em que a pandemia ainda está para acabar, mas ainda não acabou. Eu tenho certeza que mesmo você que está me assistindo e que não se considera uma pessoa ansiosa, ficou um pouco ansioso nesse período de pandemia. Por quê? Porque agora existe um risco real de que as pessoas possam se contaminar e possam morrer. É diferente de uma pessoa que há 2 anos atrás, quando não existia ainda o coronavírus circulando entre nós, tinha o hábito de lavar as mãos o tempo todo, tinha o hábito de não abraçar as pessoas com medo de se contaminar, de pegar algum vírus. Percebe? Agora, ter um certo nível de ansiedade faz bem. A gente precisa se preocupar um pouco mais, porque agora existe um risco real de contaminação. Mas quando não existe nenhum tipo de risco, quando não existe nenhum tipo de perigo e as pessoas se preocupam, pode ser que a pessoa esteja passando por um transtorno de ansiedade. Então, o que é um transtorno de ansiedade? É algo que transtorna a vida de uma pessoa, fazendo com que ela aumente demais os seus níveis de ansiedade, pensando em coisas que podem lhe trazer dano, mas que na verdade não existe evidência nenhuma para que ela pense isso. E eu gostaria de falar para vocês sobre 6 transtornos de ansiedade trazidos pelo DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, feito pela Sociedade Americana de Psiquiatria. O
Primeiro é a fobia específica. O que é a fobia específica? Como o próprio nome diz, fobia é um medo excessivo em relação a alguma coisa. Então tem pessoas que têm um medo excessivo, absurdo, por exemplo, em agulha, em ser furado para tomar uma injeção ou tomar uma vacina. Imagine você o transtorno que isso causa para uma pessoa que precisa se proteger tomando uma vacina contra o coronavírus quando ela surgir. Percebe? Isso causa um transtorno para a vida dela porque é algo que ela precisa e as suas emoções não permitem pelo fato de que ela não consegue ser furada, porque provavelmente teve alguma experiência pregressa que prejudicou ela e criou um certo trauma. Essa é uma fobia que é diferente do transtorno de estresse pós-traumático, que eu vou falar mais pra frente. Mas fobia específica é sempre um medo excessivo em algum objeto específico ou em algum estímulo específico que causa muita ansiedade. Tem outro tipo de fobia, que é o segundo transtorno que eu vou falar, que é o transtorno da fobia social, o transtorno de ansiedade social, que é a fobia em falar em público, em se expor na frente de uma câmera, em se expor na frente de um auditório. A pessoa até sabe se expressar bem, mas ela tem muito medo das avaliações alheias, ela tem muito medo de ser julgada e ela simplesmente não consegue. Inclusive, pessoal, eu vou fazer um vídeo futuramente com um colega que trabalha especificamente com fobia social para que vocês possam assistir, ok? O terceiro transtorno que eu gostaria de comentar com vocês é o transtorno do estresse pós-traumático que eu comentei anteriormente. Esse transtorno é diferente porque ele sempre envolve um trauma. Por exemplo, suponha que uma pessoa pegou um carro, nunca tinha problemas em dirigir, mas um certo dia acabou batendo e matando uma pessoa. Essa pessoa provavelmente vai ter dificuldades em dirigir de novo, porque ela sempre vai achar que algo parecido poderá acontecer novamente. Então, o transtorno do estresse pós-traumático, que foi um transtorno descoberto no período de guerras, nas grandes guerras mundiais, ele foi percebido como sendo um transtorno dos ex-combatentes, que por terem visto muitas coisas ruins na guerra, perdido familiares e companheiros, acabaram desenvolvendo esse tipo de transtorno. Então, é um transtorno que afeta a qualidade do sono, é um transtorno que afeta o relacionamento com as outras pessoas e muito mais. Pessoal, se você está gostando, eu peço que você deixe o seu like, porque esse conteúdo vai ajudar muita gente se muitas pessoas curtirem e compartilharem. Então, deixe seu like aqui e também comenta se você está gostando, comenta se você se identifica com algum desses transtornos que eu tô falando, ok? O quarto transtorno é o transtorno de ansiedade generalizada. O que é isso? O transtorno de ansiedade generalizada é uma tendência em se preocupar com várias coisas ao mesmo tempo e muitas vezes de forma irracional. É aquela preocupação de que alguma coisa ruim está para acontecer o tempo todo. Vai acontecer algo que vai me fazer perder o controle, vai acontecer algo que eu vou ser prejudicado, seja no trabalho, seja na família, seja nos estudos. E isso faz com que as pessoas tenham aquela tensão, aquele estresse, aquele nervosismo constantemente. O transtorno de ansiedade generalizada costuma afetar 9% das pessoas numa escala mundial e é um dos transtornos mais comuns. Ele também está ligado à questão da insônia, que eu já falei, inclusive eu vou deixar o card para que vocês possam ver, e também está muito ligado à questão dos problemas gastrointestinais. Por exemplo, muitas pessoas que têm o transtorno de ansiedade generalizada também desenvolvem uma gastrite chamada de gastrite nervosa. O quinto transtorno que eu queria falar para vocês é o transtorno de pânico, talvez um dos mais conhecidos. O transtorno do pânico é o transtorno que faz com que as pessoas tenham medo das suas próprias reações fisiológicas. Então, por exemplo, qualquer tipo de batimento cardíaco mais acelerado, qualquer tipo de tremores nas mãos ou nos membros, faz com que a pessoa ache que vai ter uma parada cardíaca ou que vai morrer. Então, esse transtorno ele também está muito ligado ao que nós chamamos de agorafobia, que é o medo de estar em situações em que a pessoa vai apresentar as crises de pânico e vai passar mal e ninguém vai poder socorrê-la, ou então que vai ter muita gente e as pessoas vão achar que essa pessoa é louca porque teve essas crises de pânico. Então, esse transtorno também está ligado à depressão. É talvez dos transtornos de ansiedade aquele que mais esteja ligado à depressão, porque muitas vezes as pessoas deixam de sair de casa por medo de ter uma crise de pânico e acabam se isolando cada vez mais, acabam deixando o trabalho, acabam terminando o relacionamento
pensamentos. Isso faz com que um transtorno depressivo se instale na vida dessa pessoa. O sexto e último transtorno não é bem um transtorno de ansiedade, já foi considerado, hoje não é mais, mas como é um transtorno que envolve muita ansiedade, eu acho interessante falar sobre ele também, que é o transtorno obsessivo compulsivo. O transtorno obsessivo compulsivo, como o próprio nome diz, é um transtorno que envolve obsessões e compulsões. As pessoas confundem muito isso, mas são coisas diferentes. Obsessões são pensamentos que invadem a cabeça e que o portador do transtorno não tem muito controle sobre ele. Por exemplo, se eu pegar nessa maçaneta, eu vou ser infectado por algum tipo de vírus e vou morrer. É um pensamento irracional, mas é um pensamento que aflige muitas pessoas. As obsessões não são muito controláveis sem que o portador aprenda como controlá-las. E essas obsessões geram compulsões. Compulsões são comportamentos ritualísticos que fazem com que as pessoas sempre repitam os mesmos atos. Por exemplo, uma pessoa que acha que se não for lá na porta e bater 3 vezes ou fechar 3 vezes de chave, alguma coisa ruim vai acontecer, e aí ela vai lá, fecha 3 vezes a porta. Ou seja, o pensamento é alguma coisa ruim vai acontecer e o comportamento é fechar 3 vezes a porta, entende? Então obsessão diz respeito ao pensamento, compulsão diz respeito ao comportamento. O transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC, ele muitas vezes é confundido com algumas manias. E assim, gente, mania é algo que todo mundo tem. Mania no sentido do senso comum, porque para a psicologia mania já é outra coisa que eu posso explicar depois. Mas para o senso comum, manias são basicamente costumes, hábitos, e todos temos. Isso é normal. Porém, no sentido do TOC, se a pessoa não fizer algum comportamento, ela realmente não consegue produzir, ela realmente não consegue sair de casa, ela realmente não consegue viver. Então ela é dependente daqueles rituais compulsivos que ela assume. E aí, para encerrar, se você se identificou com algum desses transtornos e acha que porta, eu te indico que procure um terapeuta na sua cidade, porque certamente com a psicoterapia, especificamente com a terapia cognitivo-comportamental, eu também já falei sobre o que é e você pode procurar aqui no canal, você pode ser beneficiado porque você pode pensar de forma mais saudável, de forma mais adaptativa e sentir menos ansiedade no seu cotidiano ao longo do seu dia. Se você gostou das informações contidas nesse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe e divulgue para outras pessoas assistirem também. Então, conto com a interação de vocês, lembrando sempre que vocês podem me seguir no Instagram também, @psipedrolucas, e a gente se encontra na próxima semana. Grande abraço, pessoal!